Olá, o pauta especial de hoje vai falar sobre o Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas, INCOB, que em sua 16ª edição trará como tema o Comitê da Bacia Hidrográfica como articulador político das águas, que será realizado aqui em Maceió. Qual o objetivo desse encontro? Que políticas estão sendo desenvolvidas? Não saia daí, o pauta especial já está no ar. Atualizar informações sobre uma gestão integrada de águas focado no uso tradicional dos recursos hídricos. Esse é o objetivo do Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas, INCOB, que em sua 16ª edição trará como tema o Comitê da Bacia Hidrográfica como articulador político das águas. Para falar sobre o assunto, aqui comigo o assessor técnico da Secretaria do Meio Ambiente, Marcelo Ribeiro. Esse encontro, ele vem a propósito de uma época em que até São Paulo está sem reserva de água. Exatamente, Miguel. Satisfação estar aqui com você, com os telespectadores da TV Educativa. Exatamente isso. Hoje o Brasil, você sabe, tem acompanhado, você é uma pessoa bem informada, tem acompanhado que o Brasil vive uma crise hídrica, que não é privilégio do Brasil. O mundo inteiro está sofrendo esse decréscimo da quantidade e da qualidade das águas que são fornecidas à população. Então, esse encontro nacional é da maior importância. Ele é um encontro anual e itinerante, passa por diversos estados. Ano passado foi no Rio Grande do Sul, ano retrasado foi em Cuiabá, no Mato Grosso, e assim sucessivamente. Então já tivemos encontros no Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo e assim sucessivamente. Esse ano nós temos a grata satisfação de trazer aqui para Alagoas, para Maceió, esse encontro. Estão previstas aí mais de 1.500 pessoas de todos os rincões do Brasil. São especialistas, são os militantes, que nós chamamos da comunidade hídrica, aquelas pessoas que estão diuturnamente voltadas para a questão da gestão das águas. E, evidentemente, essa crise que se abate sobre o nosso país é também uma crise de gestão das águas. Ou seja, a má gestão, a má administração, a falta de planejamento vem ocasionando esses problemas graves e a situação, por exemplo, que vivencia o estado de São Paulo e o Rio de Janeiro. Agora estamos aí às vésperas de terminar a segunda cota do volume morto do Sistema Cantareira e obras caríssimas terão que ser feitas de uma forma urgente, emergencial, para que a população, quase 20 milhões de pessoas, não sofram com desabastecimento. E aqui no Nordeste, você sabe, tradicionalmente o Nordeste é uma região que sofre as intempéries climáticas, as secas são recorrentes. Nós já temos uma expertise com relação à escassez hídrica e podemos então formular estratégias, enfim, criar sinergias que possam efetivamente dar uma gestão adequada ao uso dos recursos hídricos. A experiência de outras regiões é importante para o desenvolvimento de uma estratégia para São Paulo? Sem dúvida alguma. Isso aí, como eu falei, o Nordeste, que já tem vivencia secularmente essa falta de água, por exemplo, o estado do Ceará hoje é o estado que tem melhores condições de gestão das águas. Existem canais integrados, existe um sistema eficiente, mas nós aqui em Alagoas também não estamos atrás. Temos uma obra grandiosa, que é o Canal do Sertão, sendo construída para beneficiar milhões de nossos concidadãos, muitas pessoas serão beneficiadas com essa obra e, sem dúvida alguma, nós temos aí uma experiência positiva. Agora, mais importante do que isso é o papel do Comitê de Bacia Hidrográfica, que ainda é pouco conhecido por gestores e pela própria população. Os tomadores de decisão, eles desconhecem a importância, a relevância de ter um Comitê de Bacia Hidrográfica bem estruturado e em funcionamento. Por quê? Porque o comitê, com a lei, nós temos uma lei muito avançada, que é a Lei 9433 de 97, que criou o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos. De que ano, né? Ela é de 97. Inclusive, à época, o governador Teotônio Vilela, na época que era senador da República, foi o relator dessa lei. Então ele tem uma vivência, ele tem uma familiaridade, ele tem uma identificação muito grande com essa lei. E essa lei, ela trouxe novidades fantásticas, é uma lei moderna, uma lei atual, muito avançada, talvez até anos à frente, inspirada no modelo francês de gerenciamento, que dá exatamente o quê? Uma
Primeiro, a água tem que ter um valor econômico. Temos que acabar com essa falsa noção de que a água é um bem infinito. Não é. A água é um bem renovável, mas finito. Ou seja, a água pode acabar. Na medida em que nós secamos as nascentes, na medida em que nós impermeabilizamos áreas de recarga de aquífero, isso tudo provoca, né, uma diminuição da oferta de água. E também, né, a poluição, ou seja, a contaminação de mananciais vem acarretando uma diminuição da oferta de água. Exemplo disso, né, um triste exemplo, é o nosso Salgadinho, né, que hoje, outrora, 50 anos atrás, era um manancial que as pessoas iam pescar, né, se banhar ali na Praia da Avenida. Década de 60, a Praia da Avenida era a Praia da Moda, né, aqui em Maceió. Infelizmente, hoje, né, eu costumo brincar, o urubu passa lá com uma asa, né, só com uma asa e a outra tapando o nariz, porque é uma coisa insuportável, é um foco, um vetor de doenças das mais diversas. O Brasil sofre com a descontinuidade de aplicação de leis avançadas que não são aplicadas, apesar de aprovadas e regulamentadas. Isso acontece com a Lei das Águas? Nem tanto, né? Nós temos ainda uma forma ainda incipiente, mas temos, por exemplo, como podemos citar um exemplo vitorioso, é o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Temos, inclusive, um alagoano na sua presidência, que é o nosso querido Anivaldo Miranda, que é um comitê que está funcionando, em pleno funcionamento. Os instrumentos da política de recursos hídricos estão sendo aplicados lá, por exemplo, o plano de bacias. É uma bacia complexa, porque abrange cerca de 5 estados da federação, mais o Distrito Federal. Então, como o Anivaldo costuma dizer, é uma bacia síntese do Brasil, né? Lá nós encontramos todos os problemas, mas encontramos também as oportunidades. Então, a questão do plano de bacia, a questão da outorga, ou seja, da autorização para o uso de retirada ou lançamento de efluentes, a questão da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, porque esse é um outro princípio fundamental da lei, porque a água tem que ter um valor econômico, não é? A água tem que ser reconhecida como um bem ambiental, mas com um valor pecuniário, econômico, para que as pessoas possam valorizar a água. Aí você me pergunta, não, mas vai se cobrar pelo uso da água? Já se cobra. Já se cobra. Né? Hoje, quem não paga água são os grandes proprietários, fazendeiros, empresários, etc. O pobre, né, o popular, esse paga água, ele pode morar numa grota, né, num local, às vezes, subnormal, numa habitação subnormal, mas a continha de água chega lá na casa dele. Muitas vezes ele não tem água, passa semana, até meses a fio, sem ter uma gota de água na torneira, não tem saneamento básico, mas a conta chega lá e é uma conta, né, salgada para a população. Foge ao comitê gestor essa cobrança pecuniária que o senhor exemplificou agora, que os pequenos pagam e os grandes não pagam? Isso não é social. Exatamente. Então, foge. Isso aí não é competência. O que compete ao comitê é gerir esse recurso, é apontar aonde o recurso da cobrança vai ser aplicado. Sem obras de saneamento, sem obras, né, que nós chamamos de recuperação hidroambiental, replantio de mata ciliar, educação ambiental. Então, o direcionamento desse recurso é prerrogativa do comitê, mas a cobrança é via uma agência de bacias, né, um órgão executivo, que efetivamente vai fazer essa atuação administrativa de gestão desses recursos. Então, a lei, repito, ela é muito pertinente, avançada. Agora, muita gente pensa, por exemplo, que comitê de bacia é ONG, é uma organização não governamental. E não é. O comitê de bacia tem, na sua representatividade, ONGs, como também tem o setor produtivo, tem as universidades, a academia, tem os usuários, os pescadores, os quilombolas, os indígenas. Então, é um grande conglomerado, não é? É um grande colegiado para dirimir, por exemplo, questões relacionadas ao conflito do uso das águas, em primeira instância. Porque as águas do Brasil existem duas dominialidades, Miguel. As águas ou são de domínio federal, no caso dos rios federais, ou de domínio estadual, no caso dos rios estaduais. Nosso telespectador perguntará, quando um rio é estadual ou federal? Ele é estadual quando ele nasce, né, tem a sua nascente no estado e deságua dentro do próprio estado. E aqui em Alagoas nós podemos citar o rio Coruripe. É um rio que nasce, a sua nascente em Palmeira dos Índios e vai desaguar ali nas Barreiras, né, no povoado das Barreiras, em Coruripe.
é um rio eminentemente estadual. Um rio federal, claro, um rio São Francisco, rio Paraná, rio Paraíba, rio Mundaú, que são rios que perpassam mais de uma unidade federativa do Brasil. Quando o rio é federal, a responsabilidade pela gestão é da ANA, né, Agência Nacional de Águas. No caso dos rios estaduais, a competência evidentemente é do Estado, aqui em Alagoas, da Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, a SEMAR. No próximo bloco, a gente vai conversar sobre a participação popular no Comitê Gestor e o Encontro Nacional que acontece aqui em Maceió. A gente vai ao intervalo e volta já.